A paz do Senhor, amada igreja. Quero te convidar a fechar os seus olhos, elevar o seu coração à presença do Senhor Jesus nesse momento. E você começar a orar, falar com o Senhor aí no fundo do seu coração, para que o Espírito Santo possa derramar em você nessa noite, trazer ao seu espírito a compreensão exclusiva da palavra que Ele tem para a sua vida nessa noite. Porque a palavra do Senhor, ela é uma semente que cai em vários tipos de terrenos, e cada terreno com a sua fase específica no processo de Deus na sua vida. Então que você possa estar falando com o Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós te bendizemos, te exaltamos, te glorificamos, te pedimos que venha ministrar aos nossos corações, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, e que a tua vida e o teu fluir em nós nos promovam a um nível de intimidade com o Senhor. Olha para o coração de cada um dos teus filhos e das tuas filhas nesse momento, e ministra a eles, ó Pai, no nome de Jesus, conforme a necessidade de cada um, em nome de Jesus. E todos digam amém. Glória a Deus. Queridos, nós temos vivido uma época na nossa geração, e principalmente na nossa nação, onde convivemos, onde nos relacionamos, e nós temos percebido um movimento de Deus em direção ao seu povo. E nós podemos perceber que profecias têm sido liberadas e cumpridas na nossa época. Há 5 anos atrás, o Senhor falou aqui na Lagoinha que haveria um movimento da política, na economia, que a corrupção seria revelada, e assim como Deus falou, tem se cumprido. Amém, queridos? Amém. E nós temos visto um Brasil seguir os passos de transformação. E glória a Deus por isso, porque nós que somos filhos dessa terra, nós entendemos que a nossa nação é a nação marcada por um estigma. Tem tudo, mas não tem nada. E essa verdade, ela não agrada o coração de Deus. E essa verdade não pode continuar assim. Mas Deus, Ele tem uma ferramenta para transformar a realidade humana na terra. E essa ferramenta é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que através do processo startado pelo Senhor Jesus Cristo na cruz, que vai tomando posição, que vai entendendo e trazendo para a sua realidade a essência e a vida e o testemunho do Senhor Jesus começa a se mover, e aí os céus começam a responder à postura da sua igreja na terra. É algo lindo e é algo feito pelo próprio Deus. O Senhor entregou nas mãos daqueles que creem no nome dEle o poder de transformação e o poder de implantação do reino dEle na terra. E Deus está muito interessado em manifestar o governo dEle na terra. Deus está muito interessado em manifestar o governo dEle no coração da humanidade. E a humanidade precisa se convergir para isso. E a responsabilidade de movimentarmos a nossa vida e as realidades das quais vivemos, para que o reino de Deus se manifeste nessa terra, trazendo transformação, é da igreja do Senhor Jesus. Minha e sua, que entendemos o propósito do Senhor Jesus, que entendemos a essência do Senhor Jesus, que entendemos o que o Senhor Jesus quer fazer, qual a revolução que o Senhor Jesus quer fazer. E a revolução que o Senhor Jesus quer fazer não é uma revolução aparente externa. A revolução que o Senhor Jesus quer fazer é uma revolução interna no coração de cada ser humano, no coração de cada cidadão. E quando o Senhor Jesus encontra espaço para fazer essa revolução interna, aí sim as realidades externas dos lugares onde estamos começam a ser transicionadas, começam a ser transformadas. E o Senhor Jesus plantou a igreja Getsemane aqui no Barreiro há 10 anos, com um interesse muito claro de transformar a realidade dessa região, de manifestar o reino dele nesse lugar. E todas as igrejas plantadas pelo Senhor Jesus Cristo nos
territórios geográficos aonde elas estão plantadas, elas têm um interesse da parte de Deus, que haja uma revolução naquele lugar. A começar de dentro da casa e da vida de cada filho do Senhor que pertence à sua casa. Então é um processo individual que transborda para o coletivo e que gera um resultado de transformação. E nós precisamos tomar a nossa posição, queridos, porque a cada dia que passa, as realidades humanas são mais hostis e nocivas. A cada dia que passa, nós vemos aqueles que deveriam estar cuidando do bem-estar social do povo, atacando o povo. A cada dia que passa, as decepções com as lideranças públicas, elas se acumulam. E essa não é a realidade que Deus quer para a humanidade. A realidade que Deus quer para a humanidade é outra. A realidade que Deus quer para a humanidade é que a glória do Senhor cubra toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia! Essa é a realidade que o Senhor Jesus quer. E glória a Deus, porque aqui existe um povo que acredita nessa realidade. E onde tem um povo que acredita nessa realidade, ei, essa realidade vai se cumprir nesse lugar. Porque nós somos profetas do amor. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para eles: você é profeta do amor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo 19. Vamos ler os versículos 9 e 10. Disse-me: escreve. Apocalipse 19, 9 e 10. Eu estou lendo. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 19, 9 e 10. O 10 agora. Então me lancei aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: olha, não faças tal. Sou conservo teus e dos teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Juntos comigo vamos repetir: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Mais uma vez, bem forte: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Pode se assentar. João, nesse momento, está terminando o livro de Apocalipse, aonde ele escreve muitas revelações que mudaram a expectativa de vida do apóstolo João na ilha de Patmos. O apóstolo João foi o único apóstolo que morreu de velhice na ilha de Patmos. Os outros apóstolos foram martirizados, assassinados, torturados, morreram de formas terríveis. Mas a forma mais dotada de tortura foi a do apóstolo João. Porque a ilha de Patmos não era uma ilha paradisíaca, onde tinha plantas verdes, animais, beleza. A ilha de Patmos é uma pedra gigante no meio do oceano, aonde os romanos decidiram fazer um grande cemitério, porque eles conquistavam as nações, matavam, e eles não deixavam os corpos aonde eles iam dominar, porque na cabeça deles aquilo era maldito, era terrível, aquilo trazia podridão para a essência daquele território, e eles queriam mostrar uma boa aparência. Então eles tinham aquela essência de assassinato, de tortura, de opressão, era a força do Império Romano, e eles faziam toda aquela destruição, e depois mandavam limpar a região, pegavam todos os corpos, colocavam nos seus navios e mandavam para onde? Para a ilha de Patmos.
E a ilha de Patmos era dividida, ela tinha 4 lados bem específicos, e o lado oeste da ilha de Patmos era onde eles jogavam aqueles corpos, porque era um lado onde tinha depressões, buracos, rochosos. Então eles jogavam ali e não tinha a penetração das impurezas corporais na terra, porque era rocha. As aves vinham, comiam aqueles cadáveres, era uma coisa terrível. E do outro lado, eles fizeram essa grande cadeia, aonde eles pegavam os seus prisioneiros e mandavam para a ilha de Patmos para que eles morressem sendo torturados psicologicamente. De certo, aqueles homens que estavam ali presos viam corpos de pessoas que eles conheceram um dia sendo desovados naquela ilha. E todos os prisioneiros que iam para a ilha de Patmos, a maioria deles ficavam loucos porque não aguentavam a tortura psicológica, que é muito pior do que a tortura física, porque a tortura física, o corpo chega ao limite, ele desmaia, ele morre, ele perde as suas forças, mas a tortura psicológica não, o ser humano vai sendo torturado internamente. E esse era o propósito dos romanos para o apóstolo João. Vamos mandar ele para lá para ele assistir isso, esse pregadorzinho desse evangelho. Mas ali naquele contexto de terror, o apóstolo João é visitado por Yeshua HaMashiach. E o Senhor Jesus se apresenta ao apóstolo João e começa a trazer para ele várias revelações. E o apóstolo João começa a escrever no Apocalipse coisas que os olhos dele não viram, os ouvidos dele não ouviram e jamais havia penetrado no coração dele. Ele começa a receber a revelação da ilha de Patmos e se cumpre na vida de João aquilo que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 2,9: o que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. Aleluia, pode aplaudir ao Rei, ao Senhor Jesus, aquele que está conosco aqui. E o apóstolo João começa a receber a visita de muitos anjos e descrever o nome de vários deles e descrever a fisionomia de vários deles. E ele é arrebatado para um processo maravilhoso de revelação. Porque quando temos a essência do amor de Cristo derramado em nossos corações, não importa o que a gente viva, não importa o que aconteça conosco, não importa os níveis de tortura psicológica que esse mundo mal, ou que um país que podia ser bom e não é, porque as suas lideranças não querem que seja, ou opressões que nós passamos dentro de casa, com os nossos filhos, esposo, esposa, familiares, locais de trabalho, não importa a pressão psicológica que a vida, o mundo e Satanás quer desenvolver em mim e em você, se dentro de nós tem o testemunho de Jesus, nós somos livres de toda a opressão, porque o Rei mora dentro de nós. E foi isso que João viveu naqueles dias, uma revolução do amor em um local onde só existia morte. E quando ele está conversando com o anjo aqui, nesse final, no capítulo 19, o anjo fala com ele: essas são as verdadeiras palavras de Deus. E ele está tão maravilhado, porque nesse momento João não está mais no plano físico e maldito de Patmos. João está no plano espiritual, conversando com o anjo que materializadamente está diante dele. E ele vai se prostrar para adorar aquele anjo. E ele diz: não faça isso, sou conservo seu e dos teus irmãos. Adora a Deus, daqueles que têm o testemunho de Jesus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Igreja do Senhor Jesus, nós já temos a revelação do céu, está registrada na palavra. Ei, nós somos aqueles que adoram a Deus, e nós temos dentro de nós o espírito da profecia, que é o testemunho de Jesus. O mundo não precisa de uma nova revelação, o mundo precisa de pessoas que vivam a revelação que já foi dada há milênios e milênios. Está registrada na poderosa palavra de Deus, essa que custou o sangue dos nossos irmãos para que chegassem até nós. Mas milênios e milênios e milênios já se passaram e nada pode destruir a revelação de Deus para a terra.
de nós. Porque agora o Pai, o Filho e o Espírito Santo espera que eu e você manifestemos a sua revelação como estilo de vida, para que as nossas famílias, cidades, territórios sejam invadidos pela glória de Deus. A parte do Pai Ele já fez, queridos. Agora Ele quer que nós façamos a nossa. Em Provérbios capítulo 18, no versículo 21, tem um texto desafiador. Ele nos diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Esse texto é muito sério, porque ele diz que na língua tem o poder de dar vida ou de dar morte. E que poder é esse, queridos? Esse poder é o poder que está por trás das palavras que são reveladas, declaradas, faladas. O que está por trás das nossas palavras? Se vida e morte estão no poder da língua, o que é que motiva essas palavras? Tudo o que vivemos, todos os ambientes onde estamos, são proféticos. Porque o que é profecia? É a palavra declarada. Mas a profecia, ela pode gerar vida ou ela pode gerar morte. Eu não estou dizendo da profecia institucional, assim diz o Senhor. Eu creio nessa profecia, ela existe dentro de um projeto específico de Deus para uma situação. Não é banalidade. Mas eu estou dizendo da profecia essencial. Todas as vezes que você abre a sua boca, existe uma guerra de poderes. O poder da luz querendo produzir vida, e o poder das trevas querendo produzir morte. Se vida e morte estão no poder da língua, existe uma guerra para tomar conta desse poder. Quando você está se relacionando no seu dia a dia, e você abre a sua boca, o que você declara sobre a sua vida, essa será a pauta de vida ou de morte que vai perseguir o seu caminho. Sabe por quê? Nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, e a palavra de Deus nos orienta a abandonarmos todo o embaraço e todo o pecado que tenazmente nos assedeia e correr com perseverança a carreira que nos está proposta. E qual a carreira que nos está proposta? Trazer a vida de Deus para a terra, igreja. Nós somos agentes de transformação, nós somos embaixadores do reino, nós somos profetas dessa geração. E nós temos que saber abrir a nossa boca, porque Satanás é em contrário a Deus, quer impor morte. Haja visto o que aconteceu com o apóstolo João. Satanás queria matar João de dentro para fora, mas a essência de João era o testemunho de Jesus. E quando o testemunho de Jesus está dentro de mim e de você, ele é maior do que tudo que está fora, porque maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Assim também acontece com a tua vida. Eu não sei quais realidades e os processos que você tem passado, mas eu quero te dizer: defina a essência do teu interior, para que as palavras dos teus lábios e a meditação do teu coração sejam agradáveis ao Senhor. Sabe por quê? Isso será proteção para o seu destino, isso será proteção para a tua casa, isso será proteção para o futuro dos seus filhos. Quantas pessoas eu já atendi na minha vida com limitações terríveis na sua psique, na sua vida espiritual, na sua vida emocional. Pessoas lindas se achando feias, pessoas inteligentes se achando burras, pessoas capazes se achando incapazes. E em poucos momentos de conversas com tais pessoas, as histórias se repetem. Meu pai disse que eu não ia dar em nada.
Minha mãe disse que eu era feia. Meu amigo disse que eu não era capaz, que eu não era competente. Meu chefe disse que eu nunca ia conseguir resolver aquele problema. E tais palavras, declaradas fora da essência do amor, são uma dinamite na mão dos espíritos das trevas, que também atuam no processo profético para impor um futuro de terror na vida de pessoas que Deus tem um futuro de amor para entregar para elas. Muitas pessoas são curadas quando ouvem uma palavra que as abençoa. Uma vez começando com uma jovem linda que dizia-se feia, 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 que cortava o seu corpo e não comia. E ela me disse, falaram que eu era horrível. Eu olhei nos olhos dela e disse, mentiram para você, porque você é linda. Todos os demônios que possuíam a vida daquela menina saíram sem uma voz de comando para os demônios, mas com uma voz profética para um coração de um ser humano que é amado por Jesus. Porque o amor de Deus cura e nós somos profetas do amor. Meu amado, use a sua vida para gerar a vida de Deus. Abra a sua boca para profetizar vida nos lugares onde você está. Quando você ligar a sua televisão e ouvir aquelas notícias absurdas do absurdo do absurdo, estenda suas mãos, e aqueles que estão tomados pela corrupção, declare profeticamente: Deus transforma o corrupto em homem de bem. Comece a profetizar, comece a se posicionar, porque os céus está pronto para trazer o reino para a terra. Mas ele deu poder a uma embaixada chamada igreja. E se nós não nos posicionarmos, os céus vai render a sua bênção. Mas se nós agirmos, Deus responderá a sua igreja. Porque o poder está sobre nós. Se você concorda com isso, por favor, aplauda o rei. Eu vejo o reino de Deus implantado nesse lugar. E qual é o testemunho de Jesus? O anjo disse para João: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ele não disse que as palavras de Jesus eram o espírito da profecia. Ele não disse que a história de Jesus era o espírito. Ele disse que o testemunho é o Espírito. Por isso que eu comecei dizendo para vocês que o mundo não precisa de uma nova revelação. O mundo precisa de pessoas que vivam a revelação. Porque viver a revelação é viver o testemunho de Jesus. E viver o testemunho de Jesus trará consigo os sinais, os prodígios, as maravilhas e as direções proféticas que Deus tem para a sua igreja. E a melhor explicação do testemunho de Jesus foi dada pelo apóstolo Paulo no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, a carta magna do amor. Eu te convido a abrir comigo para que leiamos juntos. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como símbolo que retinha. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência e que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para os sustentos dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor,
nada disso me aproveitaria. E ele continua dizendo: o amor é paciente, o amor é temperante, o amor não arde em ciúmes, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. E o texto é lindo, falando sobre a postura do amor. Queridos, o amor não é um sentimento. O amor contém sentimento, mas o amor é uma decisão. O amor é uma decisão que nos arremete a viver aquilo que está fora da nossa capacidade natural de seres humanos, gerados no pecado, caídos da glória de Deus, e que não podem viver fora do egoísmo, porque estão programados para serem egoístas. Mas Deus, quando olhou para a realidade da humanidade, após o pecado lá no Éden, viu que o coração do homem era mau, ambicioso e egoísta. Deus não foi para o quarto escuro chorar de depressão. Ele projetou um processo de transformação de uma realidade imputada por um princípio quebrado. Deus não reconstruiu um princípio quebrado. O princípio era a obediência, que foi quebrado pela desobediência. Deus entrou na história e se deixou quebrar, para que através da sua ressurreição inaugurasse um novo e vivo caminho, no qual homens de todas as tribos, raças, povos, línguas e nações, independente da sua origem geracional, podem dizer: eu decido andar no caminho do amor, e ter o testemunho de Jesus como o Espírito que move a sua existência. Porque esse é o princípio, queridos. Todas as vezes que um ser humano se move em amor, ainda que racionalmente ele não conheça Jesus, ele está sendo direcionado pelo Espírito do Cristo vivo. Estava eu com a minha família em uma festa de uns amigos, comemoração de um casamento, e ali tinham pessoas que não eram crentes. Alguns bebiam as suas cervejas, outros no outro canto. Todos sabiam que eu sou um pastor, e eu ficava no cantinho mais isolado com a minha família. E eu vinha, conversava, deixava a garrafa lá, me trazia para perto. E num determinado momento eu saí da minha mesa e falei: eu vou conversar com eles, porque eu os amo. E quando eu me direcionei para a mesa, onde estavam ali bebendo a sua cerveja, conversando, começamos a bater um papo. Eu disse para eles o seguinte: se Jesus estivesse aqui, Ele estaria exatamente onde eu estou conversando com vocês. Não tenham vergonha do que vocês são. Jesus pode mudar a vida de vocês. E a dona da casa parou tudo e falou: por favor, vamos fazer uma oração. E todos se levantaram. Eu achei aquilo lindo, e deram as mãos. E eu ia orar, mas não deixaram eu orar. Um começou a falar. Eu recebi um vídeo de uma criança que não tinha braços e pernas, e ela tentava chutar uma bola e começou a chorar. E o outro começou a chorar. E eu falei: virou reunião pentecostal. A glória do Senhor já está nesse lugar. E eu não tinha falado nada. Depois de 3 ou 4 depoimentos, uma outra irmã deu uma palavra de salvação. E aí o dono da casa, já em lágrimas, falou: por favor, pastor, ora por nós. E aí eu orei para aquelas pessoas. Devia ter umas 20 pessoas naquela roda, e eu vi a glória do Senhor ali. Aquela primeira mulher que começou a testemunhar a história daquele menino, ela não conhecia Jesus até aquele dia, mas ela foi movida pelo amor. E eu terminei aquela reunião dizendo o seguinte: se tivessem mais reuniões como essa,
nas casas das famílias ao redor dessa casa, esse bairro seria melhor. Sabe por quê, queridos? Nós não precisamos de palavras para pregar. Nós precisamos de vida. E usarmos as palavras quando elas forem necessárias. Porque o nosso testemunho é a nossa maior voz. A nossa postura e o amor que temos pelo ser humano. Levanta o pobre do pó e deixa o monturo e o ergue o necessitado. E isso é ser verdadeiramente um profeta de Deus no meio de uma geração pós-moderna, sem nenhum absoluto. O mundo precisa de Deus, mas estão tão absorvidos pelo seu egoísmo, o seu pecado, o seu liberalismo, que rejeitam a ouvir sobre Deus. Mas quando eu e você nos posicionarmos na essência do testemunho de Jesus, a nossa voz profética, essencialmente espiritual, quebrará todas as resistências. Porque tudo que resiste à presença de Deus é manipulado, enganado e escurecido pelas trevas. E quando a luz de Deus invade, as trevas se dissipam. Eu repito, eu não sei qual a sua necessidade, mas eu sei qual a resposta para ela, seja qual for. Deixar a luz de Deus brilhar dentro do seu coração. Nós não precisamos de um estilo de roupa. Nós não precisamos de um tipo de cara. Nós não precisamos de um título. Tudo isso vale, pode dar certo. Mas nós precisamos da essência verdadeira que está dentro de tudo isso. Porque tem muita gente com tudo certo do lado de fora, mas liberando morte nas suas palavras para os seus filhos que estão dentro de casa. Liberando morte nas suas palavras quando a sua liderança lhe incomoda, seja do que for. Liberando morte nas ruas quando alguém te fecha no trânsito. Será que é esse o evangelho que Jesus programou para nós? Não. Isso não é o evangelho que Jesus programou para nós. O evangelho que Jesus programou para nós é que nós não tenhamos, mas é que nós sejamos. Porque o ter é só uma consequência do ser. Quando eu sou cristão, eu tenho autoridade sobre o mundo físico. Porque o sobrenatural só é sobre para mim, porque para Deus é natural. E quando eu vivo na essência de Deus, o que para mim não é natural passa a ser natural. Os mortos ressuscitam, os cegos enxergam, os surdos ouvem, os mudos falam, os corações endurecidos são amolecidos pela glória de Deus. E a sequência do texto aqui de 1 Coríntios vai nos dizendo, eu quero que você acompanhe comigo, por favor. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão.
Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discutia como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como um espelho em enigma embaçado, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Você pode aplaudir ao Rei? Adora a Deus, João. E aos seus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Sabe quem eram esses irmãos de João? Muitos deles, corpos que estavam julgados do outro lado da ilha, porque tinham sido assassinados pela soberba e arrogância do Império Romano. E eu imagino o anjo falando com João, e João vendo aqueles corpos. Mas quando a glória do Senhor toma nossa mente, nós triunfamos sobre toda a destruição das trevas, porque nós fomos chamados para a vida. Nós fomos chamados para o céu, queridos. E eu quero afirmar para você, o céu já começou. E você pode trazer ele para a terra, se você viveu o testemunho de Jesus. Suportando, indo além, se calando, sendo humilde, amando o perdido, abandonando o egocentrismo tão intenso do gênero humano, sendo um profeta da sua geração, profeta do amor. E todas as coisas de menino ficarão para trás, e você verá como você é visto agora, porque ama. Porque desses três, o maior deles é o amor. Quando eu amo com o amor de Cristo, eu tenho esperança, eu tenho voz profética, eu tenho fé. Somente porque primeiro eu tive o amor. Quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Por favor, equipe de louvor. Quero te convidar a fechar os seus olhos. Levar a sua mente ao Senhor Jesus. Ele está nesse lugar. Ele está nesse lugar. Glória a Deus. E a sentir o fogo dele queimando seu coração. Canta alabaço, se você puder, feche seus olhos. Vá para a presença do Senhor. Saia desse plano físico. E quando o louvor começar a fluir, você vai ganhar intensidade de fogo. Mas fique com o Senhor Jesus agora, entendendo que não tem uma nova revelação, tem um chamado a viver a revelação. Um chamado a viver aquilo que já foi entregue e foi escrito com sangue, primeiro de Jesus derramado na cruz porque amou, e depois de os nossos irmãos porque amaram. E o Evangelho chegou até nós. E Satanás, ele vai vencer o gênero humano, porque o gênero humano é caído. Ele só nunca vai vencer o amor que pode ser vivido pelo gênero humano. Glória a Deus. Aleluia.
E quando esse amor flui de dentro de nós, nós somos promovidos a um novo nível na presença de Deus. Quero ir mais fundo, leva-me